O Vasco tem reforço na área, hein? Quando Johan Rojas vai ser apresentado? É a pergunta que não quer calar. André Pessoa, conta pra gente quando é, hein? Oi, Mari, tudo bem? Uma boa tarde a você, a todo mundo ligado no Globo Esporte. Daqui a pouquinho o Johan Rojas vai ser apresentado. A gente fala aqui do lado de fora da sala de imprensa do CT Moacir Barbosa. Meio-campo colombiano de 23 anos, chega por empréstimo do Monterrey do México até o final do ano. O Rojas, que tem 23 anos, começou a carreira no La Equidad da Colômbia. Em 2024 foi para o Monterrey, estava emprestado ao Necaxa, também do futebol mexicano. Além da apresentação do Rojas, o executivo de futebol do Vasco, Admar Lopes, também vai falar com a imprensa. Segundo ele, o Vasco ainda não recebeu nenhuma proposta oficial pelo Pablo Verrete e o clube está atrás de um atacante no mercado. Também vai falar com a imprensa o técnico Fernando Diniz, que deve confirmar que o time principal do Vasco deve estrear no Campeonato Carioca na terceira rodada, no clássico contra o Flamengo, no dia 21. Então, na partida dessa quinta-feira contra o Maricá e no final de semana contra o Nova Iguaçu, um time com garotos da base e jogadores que não foram utilizados no ano passado. Mari, volto com você. Valeu, pessoal. Obrigada. Lembrando que o Vasco dos Cariocas, foi quem teve a temporada mais longa, porque disputou a final da Copa do Brasil. Admar, queria te perguntar uma atualização que a imprensa paraguaia já dá como certa a chegada do Verrete essa semana lá no Cerro Porteño. Se o Vasco recebeu alguma proposta oficial, como está essa negociação? Ok. Até o dia de hoje não tivemos nenhum clube oficialmente a procurar-nos em relação ao Pablo Verrete. Todas as perspectivas, planejamento que nós fizemos para 2026, em todas as opções de entradas e saídas, o Pablo estava como capitão e estava como fazendo parte de todas as projeções que nós temos. Contamos com o jogador, ele tem contrato, até sermos procurados ou até o jogador falar connosco a pedir alguma, que tenha vontade de sair ou que tenha vontade de procurar outro tipo de situação, nós contamos com ele, por isso neste momento a situação é que não vai viajar para o Paraguai nem para nenhum país do mundo porque ele tem contrato e amanhã tem que se apresentar aqui às 8 da manhã como todos os jogadores. Vamos falar do Vasco, pessoal. O Vasco segue se preparando para a estreia no Campeonato Carioca. O Cruz Maltino joga na próxima quinta-feira, 9h30 da noite, contra o Maricá. E o Vasco não vence o Campeonato Carioca há quase 10 anos. Tem fila para ganhar o estadual também, porque na Copa do Brasil, um título nacional, o Vasco não vence lá desde 15 anos, desde 2011, e a fila no Carioca vem desde aquele 15 e 16. A gente está falando do Vasco, a gente vai lá para o CT Moacir Barbosa, tá rolando. Coletivo de apresentação, novo jogador, presença do Fernando Diniz, o técnico, o diretor de futebol, tá ali, ó, a gente tá vendo o Admar Lopes. Tá rolando, dá pra gente ouvir um trechinho? O Rojas sendo apresentado ao lado do Admar, o Diniz também tá na mesa. Vamos ouvir. Diniz não chegou ainda. E o Admar, uma análise daquele período, Admar, do ano passado, dos 8 jogos e 7 derrotas. A gente ficou meio que sem saber o que aconteceu naquele período por causa da queda do rendimento do time e até depois na Copa do Brasil, voltando sim a ter um ímpeto, uma vontade e chegando na final. E se me permite uma segunda pergunta, qual o número que vocês trabalham para esse elenco? De 30, 35 jogadores, você falou de enxugar um pouco a folha salarial e o elenco. Obrigado. Sí, creo que el fútbol brasileño es demasiado diferente al mexicano. Creo que como bien lo decía, el fútbol brasileño se adapta más a mi estilo de juego, a mi adaptación que tengo sobre el estilo de juego. Creo que como te lo dije, voy a sacar mucho provecho de esta liga. Creo que de mis compañeros aprender lo máximo. Esperemos que se dé todo de la mejor manera. Y bien lo decías, creo que el fútbol mexicano es un poco más pausado, un poco más lento. En cambio el fútbol brasileño se juega mucho más y creo que eso es una característica muy buena para la liga y para uno como jugador. O novo reforço vascaíno, tem outro jogador chegando também no Vasco, outro estrangeiro, o zagueiro uruguaio Alan Saldívia, desembarcou no Rio no fim de semana para assinar o contrato com o Vasco. O jogador saiu do Colo-Colo e vai se apresentar para a realização de exames nos próximos dias para assinatura de um contrato válido por 3 anos, com opção de renovação por mais uma temporada.
Vamos ouvir o que o Saldívia disse para o BTB Sports na chegada. Ele falou do estilo de jogo dele. Vamos acompanhar? Tá aqui? Me gusta ir fuerte, es algo que me caracteriza mucho, ser fuerte, bueno, en los duelos, en duelos aéreos, lo que me toque y bueno, luego que actitud creo que también eso me caracteriza mucho. Después, bueno, eso creo que es parte de lo más fuerte que tengo y creo que es lo que me define un poco. Tá aí, portanto, o zagueirão Saldívia. O Fernando Diniz gosta desse jogador, indicou, né, para a diretoria, fez questão de ter uma boa saída de bola, zagueiro uruguaio, estava no Colo-Colo, o Rojas também, o garoto colombiano também é considerado promissor. Eu me baseio assim nas últimas contratações do Vasco no meio do ano, onde o clube foi muito certeiro, né? Trazendo o Cuesta, Robert Renan, o Andrés Gomes, o Barros voltou bem, enfim, com a ajuda do Fernando Diniz, a diretoria, eles trouxeram caras que viraram titulares e transformaram o Vasco realmente, colocaram o time num outro patamar. Fica uma esperança aí de serem certeiros também, com o Saldívia e com esse garoto Rojas, Tartar. Esse momento do Vasco está muito bem alinhado, né? Porque o Vasco não tem o mesmo capital, né, que o Flamengo tem, o mesmo poder, né, de mercado que o Palmeiras hoje se encontra, mas tem um corpo físico de DNA vascaíno, né? Então tem um Pedrinho, tem um Felipe, os caras que já tiveram dentro de campo e trouxeram um treinador que fala a mesma língua deles, que é o Diniz. E dentro de todo esse cenário que hoje se encontra o Vasco, eles estão conseguindo, chegou até uma final de Copa do Brasil, por muito pouco não conseguiram levar, né? Merecia, né? Até merecia, né? Foi até uma fatalidade ali, acabou acontecendo, mas faz parte do futebol. Mas esse ano, quem sabe, né? Com mais essas peças que o próprio Diniz observou o jogador, trouxe o jogador, já deve ter conversado. Então, assim, é um zagueiro que, por exemplo, é um expoente, né, dentro do futebol, um cara que vai se encaixar bem dentro dessas características. O Diniz já viu essa qualidade dele. Já se conhece o jogador, né? Um jogador que sabe sair jogando, ele precisa desse. Tem o Robert Renan lá. E a zaga foi ali um ponto onde realmente o Vasco sofreu problemas, trouxe alguns jogadores. Até durante um certo período deu muito certo, mas depois acabaram deixando a desejar. Agora chega mais reforço e tem de tudo aí para vir com tudo aí no campeonato, com as chegadas pontuais desses jogadores. E o Nuno Moreira apareceu só curtindo o domingão de praia no Rio de Janeiro. Cadê o Nuno? Aí nas imagens do português aparece jogando uma altinha e também fazendo fotos no Rio, 40 graus. Vida boa do Nuno Moreira, tá curtindo aí um momento de descanso, um momento de lazer. Pô, se eu tô andando na praia, vejo uma rodinha altinha com o Nuno Moreira, eu vou lá também brincar um pouquinho, né, Vini? Chama ele pro futevôlei, desafia. Ele provavelmente agregou nessa altinha. Essa altinha, né? ele vai ganhar da gente no futebol. Ele não chegou quebrando, não, porque aqui no Rio de Janeiro, quando você quebra, você logo tira. Se ele continua, porque a galera aprovou, mas brincadeiras à parte, não tem como. É profissional, Rio de Janeiro, rapaz. Ontem o sol que fez aqui no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, não tá certo, tem que curtir mesmo, período de férias. E a gente sabe como é maravilhoso curtir as praias aqui do Rio de Janeiro. Morra de inveja, paulista. Vamos falar do Vasco, que anunciou Johan Rojas. Finalmente, né? Já estava no Brasil, já tinha até falado como jogador do Vasco. E a gente tem a arte aí com os números. Não temos no Vini Show? A arte com... Isso, obrigado, meu amigo. Tá aí, ó. Johan Rojas na temporada 25-26, entre Necaxa e Monterrey, lá do México, equipes mexicanas. 22 jogos. Só 4 como titular, 2 gols e nenhuma assistência. Mas é um cara que eu acho que, pelo estilo Fernandão e Bocão, é um cara que vai chegar mais para ajudar quando houver necessidade, né? Porque não foi titular absoluto nas equipes em que jogou, né? Se eu visse isso aí, eu ia falar assim, irmão, obrigado, mas não dá não. A gente não sabe do contexto, né? O contexto... Se esteve machucado... Tá resfriado, é possível. Porque ele foi emprestado do Monterrey pro Necaxa. Mas com relação ao Johan, cara, os números são muito baixos para um cara que a gente espera que venha pro Vasco para ser, no mínimo, uma sombra pro Felipe Coutinho, uma sombra pro Nuno Moreira, para esse meio. Ele é um jogador de movimentação, que joga por dentro, sai de fora para dentro. Mas com relação a conhecer o jogador, enfim, durante o seu melhor processo, a gente não sabe. E com esses números, no mínimo preocupa, né, Flavinho? Porque se for numa situação normal de jogo, a gente espera que o Vasco vá trazer um cara que venha
com um potencial, né, com números melhores para poder ajudar o time que a gente viu que no ano passado teve bastante dificuldade. Mas eu achei complexo, tá? Eu acho complexo esse negócio de números. As pessoas põem como... Justamente. Né, para retratar alguma situação. É mais uma muleta, né? Porque na realidade um jogador que vem pra cá e há um encaixe coletivo, ele vai render. Isso e os números dele podem subir, pô. Enfim, eu acho que é muito complexo esse negócio de números. São complementos de análise, eu sempre falo isso em relação a números. Mas o jogador pode agregar, depende de quem esteja do lado dele, pra trocar figurinha. Não sei como é que o time do lado do México era, se era time de jogadores de altíssimo nível, acho que não, né? O Necaxa, desculpa, o Necaxa não muito. O Monterrey, acho que é um time melhor, né? Melhor, né? Então vai ficar difícil. E o movimento de ter sido emprestado do Monterrey pro Necaxa já demonstra, já falar um pouco sobre isso. E eu tô com o Bocão. Ninguém pode descobrir a fórmula de trazer um jogador maravilhoso. Tem caras que vêm com uma pompa maravilhosa e não funciona. Tem caras que nem tanto chegam. Pô, um exemplo disso está no Vasco hoje, pode ser que saia. Chama-se Pablo Verratti. Você deu a deixa. Fala. Não, é só para complementar esse lance do... O cara vai... O jornalista vai perguntar para ele, como é que é a sua característica? Cara, eu tenho 22 jogos, só 4 gols e nenhuma assistência. Aí eu vim aqui para, sei lá, os caras gostaram desses números, não pode ser. Como é que vai perguntar um negócio desse pro cara? Não, eu sou bom jogador, eu tenho bom passe, faço gol de cabeça, mas tem 4 gols, 22... É mais ou menos isso. Então tem que ter muito cuidado com isso. Para na apresentação dele, não vai me fazer essa pergunta, não. E tu não vai me responder, hein? Pelo amor de Deus. Né? Isso, Bocão, isso. Inclusive, ele vai ser apresentado hoje, né, Vinicius? Não. É hoje, vai ser apresentado hoje lá no CT do Vasco. Que seja muito bem-vindo, Johan Rojas. Mas vamos, talvez um wheyzinho, né? Tomar um whey protein ali para dar uma... A gente percebe que é um moleque franzino, né? Um jogador mais leve. Enfim, a gente espera que ele tenha Vocês são fitness, né? Deixa o garoto assim, magrinho, que ele não perde a mobilidade. Lembrou um pouco o Bidon. Vocês são fitness. Vocês gostam de ficar com o braço fortinho. Eu não tenho braço nenhum, nunca fui à academia na minha vida. Tenho ombro largo, nunca nadei. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O cara ser um pouco mais encorpado não quer dizer que ele não tem a mobilidade. Ganha massa muscular. Já ganhou massa muscular, tá indo pra China. Se é Vasco, tá na colina.